Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Ser Pensante. Aqui quem está falando com vocês é o Vinícius e essa é a playlist que eu estou montando com a filosofia bem superficial e bem simplificada. É só uma introdução da introdução para a gente começar a entender melhor o que é filosofia. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Platão. Quem foi Platão? Platão foi um filósofo que nasceu em Atenas por volta de 429 a.C. Ele era de uma família aristocrata, né? E por causa da sua classe social, ele foi educado por professores renomados, os melhores professores da sua época. No entanto, perceba bem, nenhum pensador que cruzou a vida de Platão teve maior impacto na vida dele do que Sócrates. Por causa daquela habilidade que eu já tinha falado de debater, de produzir diálogos, isso chamou a atenção do jovem Platão. E assim, os trabalhos escritos por Platão, eles são fonte de informação maior, são fonte de informação da maior parte do que sabemos sobre Sócrates. O Platão foi o que mais escreveu sobre Sócrates. Ele usa Sócrates como um dos seus personagens nos diálogos dele, entendeu? A família do Platão, ela insistiu para que ele seguisse carreira política, mas teve alguns eventos aí que fizeram Platão se afastar desse modo de vida. A Guerra do Peloponeso, e outra coisa também que fez Platão se afastar da vida política foi a morte de Sócrates em 399. Por que fez ele se afastar? Porque foi uma decisão política. Foi o governo ateniense que tomou a decisão de que Sócrates tinha que se envenenar e morrer ou ser exilado. Então, Platão, ele se voltou para a filosofia e ele começou a escrever sobre filosofia e a viajar. Depois de muitas viagens, ele voltou para Atenas e ele fundou a Academia, que é uma escola onde ele e outros indivíduos com pensamentos semelhantes ensinavam e discutiam filosofia e matemática. E um dos alunos de Platão foi Aristóteles. Como o Sócrates, o Platão também acreditava que a filosofia era um processo contínuo de questionamento e diálogo. E os trabalhos dele, eles foram escritos nesse formato de diálogos. Talvez ele tenha puxado isso de seu mestre, né? 2 pontos aqui sobre os diálogos de Platão. Ele não afirmava explicitamente a própria opinião, né, sobre os assuntos que ele estava abordando. E ele nunca se colocou como um dos participantes da conversa. Ele queria que os leitores desenvolvessem a capacidade de formar a própria opinião sobre o assunto. Então, nesse sentido, alguns dos diálogos de Platão não tem uma conclusão ali, que você lê e você tira aquilo de lição. Ele fecha de forma assim para você ficar meio na dúvida, para você pensar sua própria conclusão. E mesmo aqueles que têm uma conclusão, eles também têm essa característica, que você fica meio pensativo e você pode chegar a outras conclusões. Ele abordou vários assuntos nesses diálogos. Ele abordou temas como arte, teatro, ética, imortalidade, mente, metafísica, entende? Ele trabalhou muitas e muitas coisas mesmo. Então, basicamente, esse é o Platão. E a teoria das formas de Platão é um dos conceitos mais importantes desenvolvido por Platão. O que acontece? Ele afirmava que a realidade estava definida em 2 níveis. Mundo visível, que é esse que a gente vive, e o mundo inteligível, ou o mundo das formas, como muitas pessoas falam por aí, né? Que é o mundo que dá sentido à existência e ao mundo visível. 2 mundos. Não é bem 2 mundos, mas para ficar mais fácil, entre aspas, 2 mundos, né? Então vamos lá. Quando alguém vê um quadro bonito, a pessoa tem a habilidade de identificar essa beleza porque tem um conceito abstrato do que é belo. Dessa maneira, as coisas belas são vistas como belas porque fazem parte da forma da beleza. A forma. E onde fica a forma? No mundo inteligível. No mundo de lá, para ficar mais fácil o entendimento. E tudo que é do mundo de lá, ele vem para cá também
em sombras. Então aqui, onde a gente vive, é uma coisa imperfeita, que vem do mundo perfeito, que vem do mundo inteligível. Enquanto os objetos do mundo visível, que é aqui onde a gente vive, eles podem mudar, a gente vai mudando com o tempo, a gente vai envelhecendo, a gente morre. Se você deixar uma fruta em cima da sua mesa, ela bonita lá, ela vai amadurecer, vai secar, vai apodrecer, vai murchar. As coisas aqui mudam nesse mundo visível, né? Elas perdem sua forma, elas perdem a beleza. No mundo inteligível, que é o mundo de lá, as coisas são eternas, elas são imutáveis. Entende? Então vamos supor, analogia besta, se você estivesse no mundo inteligível e você colocasse uma fruta em cima da mesa, ela ia ficar do mesmo jeito para sempre. Mas isso é só um exemplo para ficar fácil o entendimento, né? E o Platão, ele considerava que conceitos como beleza, coragem, bondade, temperança e justiça, eles existiam em um mundo das formas integral, fora do tempo e do espaço, e eles não eram afetados pelo mundo visível. Apesar da ideia das formas estar em muitos diálogos de Platão, o conceito difere de texto para texto, ele muda às vezes. E por vezes essas diferenças não são completamente explicadas. Outra coisa que é importante também em Platão é que ele dividia a alma em três. A alma para Platão era dividida em três, né? O que acontece? Razão é a primeira parte. Essa parte da alma é responsável pelo pensamento, pela compreensão de quando algo é verdadeiro ou falso, real ou não visível, e que toma as decisões racionais, né? É a razão. A segunda parte da alma é o espírito. Essa é a parte da alma responsável por todos os desejos e a parte que quer vitória e honra. Se o indivíduo tem a alma justa, o espírito reforça a razão. Então, a razão lidera. A frustração do espírito leva aos sentimentos de raiva e de estar sendo maltratado. E a terceira parte da alma é o apetite. Essa é a parte da alma de onde vêm todas as ânsias e os desejos mais básicos. Por exemplo, as sensações de sede e fome são encontradas nessa parte da alma, né? O apetite também tem urgências desnecessárias ou ilícitas, como a gula e os excessos sexuais. Então aqui é uma hierarquia também. Ele acreditava que a razão era a melhor parte da alma e ia descendo, depois o espírito e depois o apetite. Para deixar bem claro essas diferenças nas partes das almas não, na parte da alma, dividida em três, o Platão ele se inspirou em algumas classes sociais para montar isso. O guardião, o assistente e o trabalhador. Olha só, segundo ele, o que acontece? A razão deve determinar as decisões de uma pessoa. O espírito deve ajudar a razão. E o apetite deve obedecer, igual às classes sociais, segundo Platão, né? Ao manter a relação das três partes em equilíbrio, a pessoa chegará à justiça individual. E por que das classes sociais que eu estava falando? Porque ele acreditava que para a sociedade ficar em equilíbrio, ela também deveria seguir essa hierarquia, né? Os guardiões, que são os legisladores, que lideram com base na filosofia, né? Eles deviam estar em cima, ou seja, a razão. O espírito, que é a parte do meio, ela seria representada pela classe dos assistentes, que seria os soldados, né? Que eles forçariam o resto da sociedade a obedecer aos guardiões. E o apetite, que é a parte mais baixa ali da alma, segundo Platão, ele seria representado pelos trabalhadores. E esses trabalhadores basicamente representam a parte mais baixa da alma, que apenas é o apetite, né? A parte dos desejos mais básicos. Ele dividiu a sociedade ideal para ele da mesma forma que ele dividiu a alma, em três. E basicamente eu vou fazer o recorte de Platão aqui. E as outras coisas eu vou falar em outros vídeos. E lembrando, isso aqui é só uma introdução bem superficial
do que foi Platão e do que é Platão, né? Não tem como abordar tudo em um vídeo de 10 minutos. Aqui é só para a gente ir conhecendo e depois a gente vai aprofundando. Então, se você gostou, já deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo o que você achou, tá? Para não perder os próximos vídeos. E em breve teremos novidades. E outra coisa, eu vou deixar aqui 2 vídeos para você poder entender melhor o projeto e acompanhar melhor o canal. Tá joia? Valeu!